Olá, turminha! Estamos de volta! Quanto tempo, né? A gente ficou sem se ver, sem ouvir, assim, ver essa troca nossa sobre a palavra de Deus. Mas estou aqui para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Mas antes de tudo isso, antes de aprender a história de hoje, eu quero que você, junto comigo, ore. Vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te agradecemos por mais um dia, porque podemos aprender de Ti, podemos ouvir a Tua palavra. Nos ajuda a ser obediente a ela, a amar e a seguir os Teus ensinamentos. No nome de Jesus. Amém. Pensando um pouco de tudo que a gente já estudou, eu quero que você me diga. Será que você lembra o nome do profeta que estamos estudando? Vamos lá, pensar em algumas coisas que aconteceu na vida desse profeta. Ele foi perseguido por uma rainha má, não foi? Ele, deixa eu pensar, foi alimentado por corvos. Ele também desafiou os profetas de Baal. Você já sabe, já está lembrando de quem eu estou falando? Mais uma coisa que aconteceu com ele. Ele subiu ao céu com um redemoinho. Ele não morreu. Ele foi ao céu, ele foi levado ao céu. E aí? Lembra de quem eu estou falando? Isso mesmo. Estou falando de Elias. É o profeta que nós estamos estudando até esse momento. Mas uma coisa muito importante que a gente aprendeu com a vida de Elias é que ele era sempre uma pessoa obediente a Deus. Não é verdade? Elias fazia tudo que Deus dizia para ele, Elias estava lá fazendo. Bem, na nossa história de hoje, eu não vou falar exatamente de Elias. Eu vou falar de uma pessoa que toda a Bíblia fala. Vou falar de uma pessoa que o profeta Elias anunciou e outros profetas também anunciaram. E eu vou falar uma parte da história dessa pessoa. Você já saberia dizer quem é essa pessoa que eu estou falando, que é falada em toda a Bíblia, do início ao fim? Vou mostrar para vocês aqui. Ele é Jesus. Isso mesmo. Aqui é só uma representação, tá bom? Bem, na história de hoje, eu vou mostrar para vocês que Jesus, ele subiu a um monte bem alto. E lá, antes dele subir, ele chamou 3 discípulos dele. Eu vou chamar eles aqui também. E vou dizer o nome para vocês. Esse aqui é o Pedro. Este daqui é o João. Vamos decorando aí para mim, tá? Vamos lá, Jesus, Pedro, João. Tem mais um que foi com eles, o Tiago. Então, quando eles estavam lá em cima do monte, poderia ter acontecido várias coisas. Um animal ter aparecido na frente deles, poderia ter tido um barulho muito alto, poderia ter um silêncio tranquilizador, mas algo esplendoroso aconteceu. Enquanto eles estavam lá, apareceu uma luz muito forte. E essa luz fez com que Jesus, ficasse com o rosto todo brilhante. Olha só. Ele ficou não só com seu rosto brilhante, suas vestes, suas roupas ficaram também tão brilhantes que pareciam ter ficado brancas. E essa luz, ela era tão forte que começou a deixar os discípulos sem conseguir enxergar direito, de tão brilhante que era. Mas não aconteceu só isso. Quando Jesus estava lá, eu vou deixar os discípulos aqui um pouquinho. Os discípulos, eles ficaram observando que apareceu mais umas pessoas lá em cima. Só estavam Jesus e os 3 discípulos, não é verdade? Mas eles começaram a ver que tinha aparecido mais uma pessoa. Vocês sabem dizer quem é esse que recebeu as tábuas da lei escritas com o dedo do próprio Deus? A gente já estudou sobre isso também.
Era Moisés. Moisés estava ali conversando com Jesus. E outra pessoa que também, escolhida por Deus para falar do amor dele para as pessoas, apareceu naquele monte. Era Elias, o profeta amado, o profeta obediente. E eles estavam lá conversando com Jesus. Um dos discípulos, o mais agitado, vocês vão aprender muito sobre ele. Eu vou pegar ele aqui de volta. É o Pedro. Ele ficou tão maravilhado com tudo aquilo que ele estava vendo. Elias, Moisés, junto com Jesus, e essa luz toda, o que será que está acontecendo? Ele ficou tão agitado, e dizia assim: Jesus, se você quiser, eu vou e construo aqui 3 casas para que vocês possam ficar sossegados e protegidos. E ele lá sabia nem o que eles estavam lá conversando, de tão agitado que ele estava. Tadinho do Pedro. Nem pensou no que estava acontecendo. Enquanto isso, eles estavam lá conversando. Uma voz veio como uma nuvem assim, baixando, e uma voz veio e disse assim: esse é o meu filho amado. Era a voz do próprio Deus ali falando com eles. E eles ficaram mais maravilhados ainda. Além de ver os profetas escolhidos por Deus, eles andavam com o Filho de Deus e eles tinham ouvido a voz do próprio Deus. Já imaginou passar por tudo isso? Era muita coisa, né, para a cabeça dos discípulos. Nesse momento, quando essa nuvem desceu e Deus falou isso, os profetas Moisés e Elias foram levados novamente ao céu. E Jesus continuou com eles. Veja só, os discípulos agora sabiam que Jesus, ele é o Filho de Deus. E eles andavam com o Filho de Deus. Só que tinha uma coisa: Jesus, além de ser homem e Deus, ele fazia diferença. Ele era obediente ao seu Pai. Ele fazia tudo que o seu Pai ordenava. Jesus, mesmo sendo homem, ele não pecou. Por isso que ele é falado do início ao fim da Bíblia. A Bíblia fala sobre Jesus, sobre o amor que Deus teve por nós. Elias e Moisés, as histórias deles estão registradas no Velho Testamento, junto com outros profetas. Eles anunciavam que Jesus viria. Depois que Jesus veio, outros profetas foram escolhidos para discípulos e apóstolos foram escolhidos para continuar falando das verdades de Jesus, do amor de Jesus. E o nosso Deus, ele só quer uma coisa de nós: que nós acreditemos que Jesus, ele é o seu Filho, que ele morreu e que ele ressuscitou. Oh, glória, não é verdade, crianças? Ainda bem que nós temos Jesus para estar do nosso lado, nos ajudando a fazer o que é certo, a ser obediente, a não ser mentiroso, a não ser fingido. Tem gente que às vezes fica fingindo ser uma coisa que na verdade não é. Isso não agrada ao nosso Deus. Isso não é ser como Jesus. E o nosso Deus quer que nós sejamos como Jesus foi, certo? Não esquece, nós temos um versículo e você precisa decorar. Eu vou falar ele aqui para vocês. Ele está lá em Salmos 46:10. Isso mesmo. Se você puder abrir a sua Bíblia, você vai abrir lá e vai ler em Salmos 46:10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aí, agora a gente termina a nossa aula de hoje. E eu te espero para a próxima aula, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.